Olá, meus amores. Como os vimos na aula anterior de matemática, a gente estudou, estávamos estudando os polígonos, né? E nos polígonos a gente viu que tinha os triângulos, os quadriláteros, os pentágonos, os hexágonos e etc. E aí a gente começou a estudar os triângulos, os tipos de triângulos que se classificam de acordo com a medida, né, de seus segmentos, ou seja, dos seus lados, e a medida também dos seus ângulos, né? Vimos o triângulo equilátero, triângulo que tem todos os lados com a mesma medida, a gente estudou sobre isso na aula passada. O isósceles, triângulo que tem pelo menos duas medidas iguais. E o escaleno, triângulo que tem todas as medidas diferentes. Hoje vamos trabalhar e estudar sobre os quadriláteros, os tipos de quadriláteros e como eles se classificam. Bem, como nós estudamos, quadriláteros são polígonos de 4 lados, quadrilátero, quatro lados. Eles, né, possuem 4 lados e está frequentemente presente em nosso dia a dia, né? Também são polígonos que observamos com frequência no nosso cotidiano. A gente pode observar um quadrilátero numa janela, numa porta, na porta de um guarda-roupa, num espelho, num livro, em um notebook, na tampa de um fogão, num quadro, no formato de um sofá, na televisão e no próprio celular que nós estamos trabalhando aqui, certo? São formas de quadrilátero, de forma quadrada, retangular ou retangular também. E a gente vai estudar cada tipo de quadrilátero agora a seguir e saber como classificá-lo. Porque tem alguns detalhes que diferenciam um quadrilátero do outro, que se a gente não estiver atento a isso, a gente pode confundir. Observe agora algumas características que os quadriláteros devem ter. Ó. Aqui nós temos o quadrilátero com ponto A, B, C e D. Né? Então todo quadrilátero vai ter ponto A, B, C, D, né? Porque são 4 lados, tem que formar por 4 pontos. Os lados AB, BC, CD e AD, que são os lados dos quadriláteros. Os vértices A, B, C, D, que são os pontos em que se encontram. E os ângulos internos, né? Como vocês estão vendo isso aqui, ó. Isso são os ângulos internos, tá? Observe bem essas figuras aqui abaixo, ó. A figura A figura B, a figura C e a figura D. A gente vai falar sobre elas daqui a pouco. Observem o formato delas. De acordo com suas características, um quadrilátero pode ser classificado em trapézio ou paralelogramo. Olha só, trapézio, paralelogramo. Essa é a classificação do nosso quadrilátero, certo? Então, um quadrilátero ele tanto pode ser trapézio, que a gente vai entender o que é um trapézio, e um paralelogramo. E quando a gente entender o que é trapézio e paralelogramo, a gente também vai estudar sobre os tipos de paralelogramo, tá bom? Então vamos lá. Trapézio, quadrilátero em que possui apenas um par de lados opostos paralelos, ou seja, ele possui apenas um par de lados opostos e paralelo. O que é opostos e paralelos? Que eles são paralelos entre si em linha reta, assim, que não se cruzam, certo? O trapézio ele possui apenas um par desse lado, certo? Que seria paralelo. Já o paralelogramo possui, né, é um quadrilátero que possui 2 pares de lados opostos paralelos. Agora a gente vai voltar lá para aquela figura que eu disse para vocês, para explicar melhor para vocês sobre trapézio e paralelogramo. Antes disso, vamos dar uma lidinha aqui na nossa dica. Existem quadriláteros que não são nem paralelogramos e nem trapézios. São conhecidos como trapezoides ou simplesmente quadriláteros. Vamos lá estudar agora a diferença entre trapézio e paralelogramo. Vamos analisar a figura agora, tá? Como eu disse para vocês. Aqui nós temos a figura A, B, C e D. Primeiro vamos analisar a figura B, tá? E a figura C. São figuras diferentes, mas elas são quadriláteros. São quadriláteros por quê? Porque possuem 4 lados, tanto A quanto B, quanto A, aliás, A, B, C e D. Todas elas são quadriláteros. Mas nós temos aqui 2 figuras que são trapézios e 2 figuras que são paralelogramo. Vamos lá entender como é que se define cada uma delas. Os paralelogramos, como a gente tinha falado, eles são 2 figuras que têm 2 lados, 2 linhas paralelas opostas. Por isso que o nome é paralelogramo. Ele tem 2 linhas opostas paralelas, 2. Ou seja, essa linha e essa linha são paralelas. Elas
são retas, elas nunca vão se cruzar porque tem no mesmo nível, no mesmo tamanho, no mesmo ângulo. Essas duas linhas também, dessa maneira, e desse corte também, são paralelas uma da outra. E elas também não vão se cruzar se eu continuar e der continuidade a essa linha. Da mesma forma acontece na letra C. Essa linha e essa linha são paralelas e não vão se cruzar. Tanto as verticais quanto as horizontais. As linhas horizontais paralelas também da letra C, elas não vão se cruzar. Por isso, aqui temos dois paralelogramos. E aqui? E nessa outra figura? Elas vão ser o quê? Paralelogramos? Não, elas vão ser quadriláteros, mas não vão ser paralelogramos. Elas vão ser aquela figurinha que a gente tinha falado, trapézio. Qual a diferença do trapézio para o paralelogramo? Já falei, paralelogramo tem duas linhas paralelas, né, que não se cruzam. E o trapézio vai ter apenas um par de linha, que é esse aqui, ó. Essas linhas paralelas aqui do trapézio, elas não vão se cruzar de maneira nenhuma. Se eu continuar aqui, ela não se cruza. Mas essas outras duas aqui que eu tenho, se eu der continuidade a ela aqui, ó, elas vão se cruzar bem aqui. E aí vai deixar de ser o quê? Um trapézio para ser um triângulo, três lados. Essa é a diferença. O trapézio é formado apenas por um par de linhas paralelas, que é esse e esse. Esse aqui, eles não são paralelos. Já o paralelograma, né, o paralelogramo tanto faz, né, nas linhas verticais como horizontais, eles não vão se cruzar, são paralelos entre si. Olha a letra D, por exemplo, a letra D. Né? Essas duas linhas horizontais aqui formam um par paralelo, só um. Essas outras verticais, elas não são paralelas. Elas, se eu der continuidade, elas vão se cruzar lá na frente formando um triângulo. Essa é a diferença entre os tipos de quadriláteros, que eles podem ser, né, no caso, paralelogramos ou podem ser trapézio. Mais adiante a gente vai estudar os tipos de paralelogramos, que eles também são divididos, tá? Aqui é só a dica para você entender melhor a diferença entre trapézio e paralelogramo. Geometria no corpo humano. Geometria no corpo humano é isso mesmo. No nosso próprio corpo humano nós temos nomes de ossos que nos relembram e nos remetem à geometria, a essa parte de trapézio, né, de trapezoides e etc. Você sabia que há trapézio e trapezoides no corpo humano? Isso mesmo. Se você observar aqui nessa mão, nós temos dois ossinhos, que um se chama osso trapezoide, que é logo esse aqui, ó, e o osso trapézio, que é o vizinho dele, no carpo aqui, né, do metacarpo, aliás, que a gente pode falar aqui. Ocasionalmente, né, ou curiosamente, temos em cada mão um osso que recebe o nome de trapézio e o outro, do outro lado, que recebe o nome de trapezoide. Eles fazem parte da articulação da mão e dos dedos que ficam próximo ao pulso, nessa parte aqui, ó. Além desses ossos, temos também os músculos chamado trapézio, localizado na parte superior das costas, que tem como a sua função principal elevar a escápula, que é essa parte aqui do músculo, ó, o trapézio, essa parte de cima aqui. Então, é a geometria junto com a ciência, né? Intercalando os nossos conhecimentos. Observem bem essa figura. A gente vai estudar sobre elas daqui a pouquinho. A gente vai fazer a classificação dos polígonos, que isso é fácil, mas é no dever. Mas a gente não vai estudar sobre isso. A gente vai ver a diferença entre os paralelogramos. A gente vai ver a diferença entre a letra C, que é um quadrado, a letra E, que é um losango, e a letra D, que é um retângulo. A gente vai ver a diferença entre eles aqui. Esses outros, todos eles são trapézios. Como vocês podem ver, só tem um par de linhas paralelas, que é essas duas aqui. Essas aqui não são paralelas. Aqui também do mesmo jeito, paralelos, mas essas duas não são. Aqui da mesma forma, as duas de cima paralelas e a outra não são. Ah, mas é só as duas de cima que são paralelas para ser um trapézio? Não, pode ser de lado também, não tem problema, tá? Mas a gente vai estudar a diferença entre esses três polígonos. Ou seja, entre esses três paralelogramos, tá? Bem, aqui nós estamos vendo um retângulo, né? Retângulo é um paralelogramo que possui todos os ângulos internos retos. Todos os ângulos internos, ângulos de dentro, reto. Mas essa característica do retângulo também vai servir para o quadrado. O quadrado também é feito com todos os ângulos internos retos. Assim eu me confundo. É por isso que eu vou tirar sua dúvida lá em cima, tá?
Losango, paralelogramo que possui todos os lados com a mesma medida. Ah, mas o quadrado também possui todos os lados com a mesma medida. Eu posso me confundir, sim, principalmente com o losango. Então eu vou tirar sua dúvida também lá em cima. É só ficarem atentos, tá bom? Quadrado. Quadrado é um paralelogramo que possui todos os ângulos internos retos e todos os lados com a mesma medida. Aquilo que eu falei para vocês. Ou seja, as características do retângulo e as características do losango eu vou encontrar todos aonde? No quadrado. Então vamos estar atento para a gente estudar e ver a diferença entre eles agora. Observando as características. Vocês podem observar que aqui na letra C eu vou ter um quadrado. Na letra E é um retângulo. E na letra F na letra E um losango e na letra F um retângulo. Mas qual a diferença entre eles e como eu posso classificá-los? É simples. Vamos lá. Quadrado. No quadrado eu tenho todos os lados do mesmo tamanho. Todos os lados. E ele também tem todos os 4 ângulos retos. Ou seja, ângulo reto é o ângulo de 90 graus, só para relembrar o que a gente já estudou, tá? Então o quadrado ele possui isso. Então qual é a diferença do quadrado para o retângulo? O retângulo possui todos os ângulos retos também, ó. Ângulos de 90 graus. Mas a diferença é que o retângulo, ele não possui todos os lados iguais. Ele tem 2 pares de lados de tamanhos diferentes. Ou seja, esse lado em horizontal com esse lado em horizontal tem o mesmo tamanho. Os verticais são de medidas diferentes dos horizontais. Eles vão ter o tamanho igual, mas não igual aos horizontais. Ou seja, essa medida vai ser diferente dessa. Aqui forma quem? Vai formar um retângulo. A diferença entre quadrado e retângulo é essa. Ângulos iguais, então aqui é semelhança. Então qual é a diferença? A medida dos lados, ok? Agora vamos para ver a diferença entre quadrado e losango. Qual é a diferença? Ah, o losango, ele vai ter todos os lados com a mesma medida. Para quem não sabe, tá? O losango ele tem todos os lados aqui, ó, com a mesma medida, igual ao do quadrado. O quadrado também tem todos os lados com a mesma medida. E qual seria a diferença do quadrado para o losango, então? Os ângulos. Enquanto o quadrado vai ter 4 ângulos retos, de 90 graus, o losango vai ter 2 ângulos de maior do que 90 graus, ou seja, ele vai ter esses 2 ângulos aqui que eu estou apontando para você, com a medida maior do que 90 graus, aqui ó, em cima e embaixo, e 2 ângulos também aqui, com a medida menor do que 90 graus. Essa é a diferença entre eles. Então, para quem ainda não está compreendendo, volta o vídeo, certo? Que você vai rever e vai começar a compreender a diferença entre esses 3 polígonos, esses 3 paralelogramos, certo? Quadrado, losango e retângulo. E é mostrando, né, que os quadriláteros podem estar presentes no nosso dia a dia, como nós estamos vendo aqui, que a gente encerra a nossa aula de hoje, tá? Qualquer dúvida, volta o vídeo, assista o vídeo de novo, certo? Para que você tire suas dúvidas. E lembrando que a gente sempre vai estar aqui também para estar, certo? Tirando qualquer dúvida que venha a aparecer com a aula sobre quadriláteros, os tipos de quadriláteros, sua divisão e suas classificações, ok? Um abraço a todos, até a próxima aula.